Cara, não importa qual seja a sua visão política, a não ser que você seja um totalitário, tem um argumento sobre educação e sobre o problema de educação no Brasil que não tem como você discordar. E eu tô falando isso, claro, porque agora tá entrando mais um novo ministro da educação, e aí vai lá o debate, pô, quem que ele é, de onde que ele veio, o que ele acha, o que ele já fez, o que ele já deixou de fazer, se os currículos são de verdade. A gente tem que checar isso até agora no Brasil. E aí vem um monte de discussão em cima disso, e eu acho que isso tá tudo fora do ponto, porque o ponto é esse argumento que eu quero fazer nesse vídeo. E como eu falei antes, a não ser que você seja um totalitário, eu não vejo como você discordaria desse argumento. E enquanto a gente não discutir isso, cara, pode trocar o ministro da educação quantas vezes você quiser, pode pôr quem você quiser lá, não vai mudar. Você não vai ter uma melhora significativa no sistema de educação brasileiro. E o jeito que eu faria esse argumento, eu começaria pelo seguinte, assim, se eu fosse fazer com qualquer pessoa genérica, que é pra quem eu tô pensando que é o público desse vídeo aqui. Geralmente eu tô fazendo vídeos mais pro meu público, isso aqui é pra qualquer pessoa. Você concorda comigo que em ciência, que se você está tentando descobrir verdades, ou pelo menos reduzir incertezas, reduzir erros, e se aproximar daquilo que mais corretamente corresponde à realidade, ou são os melhores métodos para alguma coisa, você concorda comigo que nesse caso, você precisa ter bastante experimentação, e pesquisa, e variação, você precisa ter ideias de todos os tipos vindo, você não pode jogar nada fora, você não pode ter alguma coisa assim que, não, isso aqui a gente não fala. Você precisa ter uma porrada de experimentos rolando e ideias rolando, e mesmo quando você tem alguma coisa rolando que você acha que é uma boa ideia, você precisa ter gente questionando aquilo, olhando e pensando, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui se adequa a isso, isso e aquilo? Será que não tem um furo aqui? Mas a gente acredita nessas coisas básicas aqui. Mas será que é isso mesmo? Você precisa estar constantemente checando isso e se abrindo a possibilidade de você estar errado, porque vai que você tá. Vai que tem alguma forma melhor de fazer as coisas. Vai que você descobre alguma coisa nova. Você concorda comigo nisso? Porque, assim, se você não concorda comigo nisso, eu não sei. Mas aí eu não sei mais o que fazer. Mas se a gente concorda nisso, e eu acho que a maior parte das pessoas, 90% das pessoas vai concordar com isso, então por que a gente só pode ter uma forma de fazer educação no Brasil? Por que não pode ter experimentos com novas formas de educação no Brasil? Não, tem um jeito. E aí, note, eu não tô fazendo nenhum julgamento político se, é porque a esquerda, porque o PT, não, porque o Bolsonaro, eu não tô falando nada disso. Pode ser qualquer um desses, tanto faz, o meu argumento funciona em qualquer uma dessas posições. Vai ter uma forma que é desenhada por um ministério de um jeito, que é controlada por um punhadinho de pessoas em nível federal, e é isso aí. Eu quero fazer outra forma aqui. Não. Eu quero estudar outra coisa aqui. Não. Você pode estudar, assim, hipoteticamente, como é que seria essa coisa. Eu quero implementar. Não. Vai ter um jeito que é a escola. E se eu quiser fazer outro? Você pode perder a guarda do seu filho, você pode ser preso, você vai pagar multa, etc. Não pode ter outra forma de educar. Vai ter uma. Mas não pode ser que alguém defenda isso, cara. Uma coisa absolutamente essencial é a gente ter competição, seria o argumento libertário que eu usaria. Você poderia falar, não, mas competição aí tá muito livre mercado, não sei lá, pode gatilhar algumas pessoas, não sei. Inovação, experimentação, descoberta, exploração. Sabe, você meio que pode usar várias palavras aqui nesse sentido, mas você tem que ter a possibilidade de você consistentemente estar explorando sistemas de educação diferentes, jeitos diferentes, metodologias diferentes, porque você pode descobrir novas coisas. Porque você pode descobrir sistemas melhores, porque você pode descobrir sistemas mais baratos, mais fáceis, que se adaptam melhor a essa ou aquela pessoa, certo? Até largando a ideia de que existe um sistema melhor. Existem sistemas para pessoas diferentes. Qual funciona melhor? Eu não sei. Você precisa ter essa descoberta, e não é só teórico, porque, não, você pode estudar teoricamente, você pode, ficar tendo ideias, você só não pode educar a criança assim, ou, sei lá, fazer alguma outra, porque adulto você até pode, aí tem a galera dos cursos digitais e tudo mais, ok, mas ainda assim é um pouco limitado hoje, ainda acho. Mas com criança, não, você não pode testar nunca. É sério isso? A gente precisa dessa possibilidade de inovação para poder melhorar sistemas. E aí também você entra com argumentos de, por exemplo, coisas mais locais. Vai Brasília, então, descobrir a melhor forma de educar o Brasil inteiro? Como é que... Sério? Não vai ser assim nos estados, ou nos municípios, ou nas comunidades? Né? Porque mesmo numa cidade você vai ter uma diferença de riqueza e de cultura e de convívio social muito diferente, de todas as possibilidades sociais diferentes. Você vai colocar o mesmo sistema na cidade para todo mundo usar o mesmo? É sério isso? Alguém acha que isso é uma boa ideia?
Alguém acha que realmente é uma boa ideia você proibir inovação e descoberta de novos sistemas ou testar eles? Porque tem um argumento que alguém poderia fazer que eu ia falar, aí ok, que é, eu sou um totalitário. Sim, aí você fala, não, ó, é porque o que eu quero é um sistema único na mão de um governo meu para que eu controle o que as pessoas sabem ou não sabem e aprendem ou não aprendem. Se você falasse isso, eu ia falar, não, tá bom, nesse sentido, sim, faz sentido você proibir inovação escolar, proibir inovação de ensino e colocar isso tudo na mão de um cara. Mas daí vamos concordar que o argumento não é sobre educação, é sobre controle. Por isso que eu falei no começo do vídeo. A não ser que você seja um totalitário, não tem como você discordar disso aqui, eu não vejo como. Porque o outro jeito seria você falar assim, não, ó, a gente precisa proibir novas formas de educação e experimentação nisso e outras coisas, e educação domiciliar e tudo. A gente precisa proibir isso, sabe por quê? Porque a escola é a melhor forma. A gente descobriu que a escola é a melhor forma, não tem outra. O jeito que nós temos hoje e o jeito também que você mexe e inova isso, né, dentro do sistema que é via o MEC e tudo mais, é objetivamente o melhor jeito para todas as pessoas envolvidas. E nós sabemos disso porque nós não temos nenhuma forma de comparação. Não tem nenhum outro sistema, só tem esse. Então, porque a gente não tem alguma coisa para comparar, a gente sabe que nós temos o melhor sistema. E por causa disso, nós precisamos proibir os outros, porque nós temos um sistema tão bom e tão legal que outras pessoas podem querer fazer outra coisa que vai ser mais ineficiente. E daí a gente precisa proibir isso, porque elas não entendem que o nosso sistema é o melhor. Porque o nosso sistema é muito massa. Então elas não entendem que isso aqui é uma coisa boa, então a gente precisa evitar que elas façam uma coisa pior. É por isso que a gente precisa proibir outros sistemas. Você vai ter que defender essa posição. Se você quer defender que tem que ter um sistema e todo o resto é proibido, você não pode inovar mais. Você tem que pegar essa posição. Eu não vejo outra possível no mapa. Porque talvez você possa falar assim, não, mas vai que as pessoas são ignorantes demais. As pessoas são ignorantes demais para desenvolver novos sistemas. Não, mas ainda tem os experts e tudo mais. Então pode ser, esse argumento não funciona. Não, mas elas são ignorantes demais para saber a diferença. As pessoas elas são ignorantes demais, elas não vão entender o que é um sistema bom, um sistema ruim, e elas vão pensar em outras coisas, e elas vão pôr os filhos delas em coisas inferiores, ou sistemas não sei o quê, porque é mais conveniente para elas e tudo mais, não sei o quê, porque elas são ignorantes, elas não sabem discernir educação boa de educação ruim e pensar no melhor interesse nos filhos delas. Ok, mas se você faz esse argumento, você concorda comigo que se esse é o caso, então o sistema atual de educação falhou totalmente? Totalmente, porque se as pessoas não sabem nem diferenciar o que é boa educação de má educação, e a gente tem um MEC tipo um século, então isso é a maior prova imaginável de que ele falhou de todas as formas possíveis. Porque você imagina que no mínimo isso, mas não. Então mesmo que você use esse argumento, não, ele não funciona. Até porque se você usa esse argumento, e assim, eu não tô tentando te convencer desse ponto aqui que eu vou fazer. Mas eu só tô dizendo, seria a posição coerente. Se você usa esse argumento de que as pessoas são ignorantes demais pra saber o que é educação boa, então você não deveria ser um totalitário. O que você tá dizendo é assim, as pessoas são tão tapadas, são tão insofríveis intelectualmente, que elas não sabem nem entender quando que elas estão aprendendo ou não. Então, tipo, por que você defenderia alguma liberdade para essas pessoas? Por que elas poderiam, sei lá, escolher onde elas trabalham, ou escolher quem vai representar elas, ou... Por que elas deveriam escolher qualquer coisa? Porque, vamos estender logicamente a parada, entendeu? Eu não tô tentando convencer você a ser um totalitário. Eu só tô apontando... Mas se você acredita nisso, você percebe que as implicações lógicas disso são incômodas, para dizer o absoluto mínimo, se não meio que deploráveis. E o que mais me incomoda é que isso não é uma ideia radical. Sabe, o nome do canal é Ideias Radicais. Eu tô aqui pra falar de um monte de coisas que as pessoas vão ficar meio... Não, pera, escuta, aí você puxou a coisa um pouco. Mas como que isso é uma ideia radical? Porque assim, eu não consigo também entender como que alguém pode sair da escola e pensar assim... Não tem um jeito melhor que isso aqui poderia ter acontecido. Tá, sabe? Porque tem produtos, tem coisas, serviços que você consome que você olha e fala, mano, isso aqui é genial, eu não consigo botar na minha cabeça como isso aqui poderia ter sido melhor. Uau, parabéns. Como é que alguém pode sair do sistema de educação e pensar isso?
todo mundo sabe que tem problemas absolutamente fundamentais lá, e não é só aluno, é os professores, é os diretores, é os pais, é todo mundo. Eu não tô falando uma coisa controversa aqui, nem um pouco. A questão é que isso não vira algum nível de liberação e inovação educacional. Por quê? Eu não sei. Aí eu tenho algumas... Não é nem tese, é conjectura. Né? Talvez seja porque muitos dos reflexos das pessoas que estão falando sobre educação é como elas vão tomar o controle e colocar o sistema delas e não falar de inovação. Talvez é porque você tem medo de que quando você liberar, legal, você pode fazer a coisa que você quer fazer, mas o outro lado pode fazer uma coisa ruim. O que ainda assim é menos pior, porque vai que o outro lado toma controle de tudo, então vai ficar tudo ruim. Sabe? Aí eu não sei por que isso não acontece. Mas vocês percebem como isso é uma puta maluquice? Tipo, todo mundo sabe que o negócio tá errado e ainda assim nada acontece. E assim, eu realmente acho fascinante em nível intelectual como que você tem um problema tão óbvio que quase todo mundo concordaria que sim, isso é o problema, isso é uma das raízes fundamentais do problema, e assim, e ainda assim nada acontece. Eu acho isso fascinante, como é que... Porque eu quero entender isso, mas enfim. E a gente tá tentando avançar isso de várias formas diferentes. Educação domiciliar é um exemplo. Até porque as pessoas pensam que educação domiciliar é você botar o moleque em casa com os livros na frente e falar, ó, estuda esse troço aí, fim. Não é, é muito mais assim, é os pais tomarem protagonismo na educação dos filhos e falarem, não, eu também posso tentar moldar aqui alguma forma e criar algum sistema e conversar com outras pessoas e ver coisas e ver outras instituições que estão fazendo e pegar experiências e tentar montar alguma coisa aqui, porque é inovação educacional. Isso é um ponto. A gente tá tentando levar isso pra frente. Brasília tem um pouquinho esse debate, mas fora isso, nada. E aí eu fico genuinamente puto quando eu vejo, tem um novo ministro da educação, e todo mundo vai lá e discute isso, ou o que o cara acha, ou deixa de achar, ou isso aqui, ou se ele é formado aqui ou lá. Mano, dane-se. Totalmente irrelevante, não vai mudar nada. Você não vai conseguir ter um sistema de educação minimamente decente enquanto você não tiver a possibilidade de inovar dentro dele, ter uma porrada de coisas diferentes, ver o que acontece e trabalhar nisso. Porque, vamos concordar, qual que é a chance, probabilidade do MEC descobrir o melhor sistema e implantar ele no Brasil? No mínimo isso, vamos concordar que é uma chance absurdamente baixa. Se isso não muda, a educação vai continuar sendo uma porcaria e a gente vai ficar aqui nisso aqui de novo, e de novo, e de novo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.